Olá, muito bom dia na paz do Senhor. Estou agradecido a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui para compartilhar mais essa porção da palavra de Deus. Quero compartilhar uma mensagem, um devocional nesta manhã com o seguinte tema: Deus não desiste de você. Em Portugal seria: Deus não desiste de si. Deus não desiste de si. Atos capítulo de número 9, o versículo de número 5 diz: Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Versículo seguinte: Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, esse capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, estes atos da igreja, poderia chamar também de atos do Espírito Santo. A Bíblia menciona que este homem por nome de Saulo, um homem muito religioso, um homem que tinha uma vida religiosa ilibada. Se ele tinha essa vida, acreditamos que ele cumpria 613 preceitos da lei diariamente. E agora, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, este homem, na sua melhor das intenções, religiosamente falando, na sua cultura também, de uma forma muito excelente, ele agora levantou uma bandeira pessoal de um zelo extremado para tentar acabar com o que ele chamava de as pessoas do caminho. Quando nós olhamos para essa expressão e vemos Paulo, até então Saulo, caminhando 205 quilômetros até a cidade de Damasco, levando carta dos sacerdotes, os religiosos, o alto clero da época, para poder acabar com tudo que se referia a Jesus. Toda a gente que servia, que adorava, que professava uma fé, em o nome de Jesus. Paulo agora, Saulo, tinha autorização para poder prender, para poder levar para Jerusalém. Mas tal não era a sua surpresa, que mesmo ele sendo religioso, mesmo ele sendo um homem que defendia profundamente o farisaísmo, a seita mais radical dentro do judaísmo, mas ainda não tinha tido um encontro real com Deus. E Deus não desistia de Saulo. A Bíblia diz que quando ele estava aproximando de Damasco, subitamente uma luz do sol brilhou ao seu redor. E ele ouviu uma voz dizendo assim, quando ele já caído por terra. A versão revista e corrigida da Bíblia em português diz que ele caiu tremendo. A Bíblia diz que ele fala: Senhor, depois de ouvir a voz pronunciar o seu nome, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquela expressão denuncia que Deus, na sua onisciência, Ele conhece a minha história antes dela ser escrita. Na sua onisciência, Deus conhece os meus pensamentos antes deles virem para a antessala do raciocínio. Deus conhece o resultado final da nossa vida, porque Ele é onisciente. E quando nós olhamos para esta expressão, Saulo já pergunta logo: Quem és tu, Senhor? Ele diz: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Quando nós olhamos para esta expressão, os companheiros de viagem que Paulo, ou então Saulo, ele levava, que queriam ver o espetáculo, queriam participar, diz a Bíblia, que eles ouviram a voz. Quando nós olhamos para esta expressão, ou para esta expressão, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém, o verbo aqui, ele está na sua forma genitiva, ou seja, eles ouviram simplesmente por ouvir, mas não compreenderam. E esta é a razão porque há uma explicação aqui que não é contraditória com Atos capítulo 22, versículo 9, quando a expressão já está na forma acusativa. Mas o que eu me detenho nesta palavra aqui não é explicar o termo técnico de ouvir ou não ouvir. O que me detenho aqui é que quando Deus não desiste de mim, quando Deus não desiste de você, Ele nos ouve, Ele nos faz compreender, e nós também ouvimos a voz de Deus. Deus começa a falar conosco através das circunstâncias, Deus começa a falar conosco através das provações, Deus começa a falar conosco através dos amigos, até dos vizinhos Deus consegue. Porque Deus fala conosco porque estamos vivos.
no evangelho que escreveu Lucas, no capítulo 20, e o versículo de 38 diz a Bíblia: Deus é Deus dos vivos. Por isso Deus se relaciona com os vivos. Deus fala consigo nesta manhã. Deus fala comigo nesta manhã. E agora, depois que esse homem se levanta, depois da ordem para se levantar, ele se levanta e agora ele está cego. E diz a Bíblia que por 3 dias, por 3 noites, ele permaneceu cego. Eu imagino aqui, analisando o texto sagrado, que a passagem profética do livro de Oséias, do capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, diz que o Senhor faz a ferida e Ele mesmo a sarará. No terceiro dia, no segundo dia, mas no terceiro dia se levantará. E agora, quando eu vejo esse homem, 3 dias e 3 noites jejuando, 3 dias e 3 noites orando, e Deus usa alguém para dizer para Saulo que Deus não esquecia dele, que Deus não desistia dele. E este homem também está na presença do Eterno, o irmão Ananias. A palavra Ananias quer dizer Deus tem favorecido. Significa dizer que Deus preparou um emissário da graça para alcançar a vida de Saulo. Nesta manhã Deus me prepara como emissário da graça para alcançar a sua vida, para dizer que Deus não desiste de si. Deus não desiste de você. Diz a Bíblia que Deus agora fala para Ananias: Ananias, vai até a rua chamada direita e procura por um homem por nome de Saulo. Aquela expressão Saulo foi como se fosse uma bomba na mente de Ananias, porque ele já havia ficado sabendo que ele foi conivente com a morte de Estevão. Ele já havia ficado sabendo que ele tinha cartas para poder fazer o que quisesse ali em Damasco, levando as pessoas presas por defender uma fé genuína em Jesus. E diz a Bíblia que agora Ananias, ele questiona Deus. Eu quero aqui trazer uma paráfrase, eu quero colocar uma frase aqui. Eu conjecturo pensando que Ananias fala: Deus, porventura o Senhor não está lembrado quem é Saulo? Ele é muito rico, ele tem cartas, Senhor, ele está fazendo coisas que são atrocidades. Mas o Senhor diz: olha aqui, Ananias, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido. A Bíblia fala, ele é para mim, o Senhor dizendo, o pronome possessivo está dizendo assim: para mim, Deus não desiste de si. Para Deus você não é a última gota da água. Para Deus você não é o último fracassado da terra. Para Deus você não é derrotado. Para Deus você só é alguém que precisa retornar para os braços dele. Para Deus você só é alguém que precisa se levantar de onde caiu, pedir perdão, confessar, aplicar o teu coração à lei do Senhor, e Ele vai te chamar por nome também. A Bíblia diz, o Senhor diz: esse é para mim um vaso escolhido. E agora fala uma coisa para Saulo, que eu não sei como as igrejas que têm o nome de igrejas, mas que são verdadeiros, não sei o que eu vou dizer aqui, são pessoas que não têm uma afinidade exata com a palavra de Deus, para melhorar bem o termo aqui, e estão dizendo assim no seu íntimo: pare de sofrer, todo o seu sofrimento vai chegar ao final. Olha, se você aceitar Jesus, nunca mais tribulação, nunca mais luta. Mas quando o Senhor propõe para poder olhar para Saulo, Deus não desistiu de Saulo e falou assim: vai lá, Ananias, ora por ele, porque eu vou ensinar para ele o que é padecer pelo meu nome. Não significa dizer que o crente vive sempre padecendo, não significa dizer que o crente vive sempre na bonança, mas Deus, Ele faz tudo para um propósito. E diz a Bíblia que quando Ananias chega lá na casa daquele homem e põe as mãos sobre ele e diz: Saulo, irmão, o Senhor que te apareceu no caminho. Por que o Senhor apareceu para Saulo no caminho? É porque é a única forma existente para que Deus pudesse tocar o coração de Saulo. Eu não sei se vai ser no leito do hospital, eu não sei se vai ser em um acidente automobilístico, eu não sei se vai ser assentado na igreja, eu não sei se vai ser viajando em alguma aeronave, mas eu sei de uma coisa: nesta manhã Deus vai te tocar, nesta manhã Deus vai falar consigo, nesta manhã Deus vai emplacar na tua vida as promessas dele. E diz a Bíblia que Ananias impõe as mãos e diz: o Senhor me mandou para que recupere as vistas e seja ou fiques cheios do Espírito Santo. Nesta manhã o Senhor me entregou esta palavra para transmitir ao teu coração.
É para você voltar a enxergar. É para você voltar a enxergar o amor de Deus, voltar a enxergar o perdão de Deus, voltar a enxergar que o céu é uma realidade, mesmo que alguém tenha prometido um paraíso aqui na terra, mas a nossa história não acaba aqui. O nosso final não termina aqui. Deus preparou para nós os céus. Por isso que João escreve palavras de Jesus no capítulo 14. Não fica preocupado, não se turbe o vosso coração, só faz uma coisa: creia em Deus. Jesus está dizendo: creia em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. O nosso final não é aqui. Deus não desiste da gente porque Ele não quer que terminemos aqui. Aqui é apenas uma etapa de tudo que acontecerá na eternidade. E diz a Bíblia que naquele momento Saulo recupera as vistas e também é cheio do Espírito Santo. Nesta manhã o Senhor me manda falar para si: abre os olhos espirituais, olha para o alto. O salmista no Salmo 121 ele diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? De repente você já foi até os montes, de repente você já foi até as montanhas, já foi até onde o olho natural pode ver, mas ele diz: o meu socorro vem mais alto, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. Quando olhamos para isso, traz uma segurança, porque aqui agora neste momento Paulo estava recebendo aquilo que Andrônico e Júnias, os seus parentes, que ele explica em Romanos 16:7, estava recebendo. Ele recebe a salvação. Agora o plano de Deus é estabelecido na vida de Saulo, e depois de Jesus Cristo, Saulo então transformado em um Paulo, ele é o homem mais importante para o cristianismo. Com segurança, pelo menos 13 epístolas ou livros do Novo Testamento foram escritos por esse servo de Deus. O diabo preparou ele para ser um terrorista, o diabo preparou ele para ser um fracasso, o diabo preparou ele para ser um algoz, mas o Senhor preparou ele para ser um vaso. O diabo tem preparado você para ser um derrotado, um embriagado, um drogado, um adúltero, mas o que Deus preparou para si é para que você seja santo, porque Ele é santo, mas precisa crer que Deus não desistiu de você. Oremos uma vez mais. Pai santo e maravilhoso, nesta oportunidade que eu ministro a Tua palavra, esta pessoa que está nos assistindo e que foi entregando-se ao pecado, entregando-se aos vícios, à bebida, à adultério, à prostituição, ao fracasso, e agora encontra no fundo do poço e caiu em meio à areia caudalosa da prova, da luta e da adversidade. Mas, Senhor, que esta palavra venha abrir os olhos desta pessoa e que ela possa olhar mais uma vez para o Calvário e saber aquilo que Paulo fala aos Colossenses 1:13, que o Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Transporte essa pessoa novamente. Uma vez mais eu te clamo, Senhor, para que a vitória seja estabelecida na vida do teu servo e da tua serva, em nome de Jesus. Deus não desistiu de você. Grande abraço, fique com Deus, em o nome de Jesus. Olha a estrada que vais caminhando, veja bem as